Como é que é, maltinha? Bem-vindos a mais um vídeo do Madalena Divaga. Eu sou a Madalena e no vídeo de hoje vamos falar do meu top 10 de 2024. Ora, para quem viu o vídeo inicial de abertura de 2025, sabe, porque eu falei, que o meu objetivo para 2024 era ler 80 livros. Eu consegui cumprir o objetivo, li mesmo os 80, portanto cumpri a 100%, e vocês devem estar a perguntar, como assim de 80 livros tu só conseguiste reduzir isto para um top 10? Porque apesar de eu ter lido muitos livros e ter lido bons livros, houve uns aqui que eu achei que ou são realmente muito bons, ou estão no top 10 porque me surpreenderam, ou porque realmente merecem estar no top 10. E todos eles merecem estar no top 10. Vamos simplesmente avançar. Nenhum destes livros que eu vou apresentar estão por ordem, portanto não interessa em que altura do ano é que eu os li, simplesmente li-os e eles estão no top 10. Para mim foram os melhores livros que eu li em 2024. Portanto, sem ordem absolutamente nenhuma, vamos começar aqui com o topo da lista, que é A Casa no Mar Cerúleo, de T.J. Klune. Ora, side note, eu sei que este livro está no meio de uma espécie de um escândalo na comunidade literária, porque algumas pessoas são da opinião, e têm toda a razão na sua justificação, de que o livro foi inspirada nas escolas criadas na altura ainda nos Estados Unidos, não é? Quando as crianças indígenas eram tiradas das reservas índias e eram colonizadas, basicamente. Eram-lhes retiradas as tradições, eram tratadas como sendo perigosas, eram literalmente roubadas às famílias e europeizadas, não é? Ou tratadas como se fossem animais e muitas das vezes eram sujeitas a de tal forma maus tratos que acabaram por morrer, e tem-se vindo a encontrar e a saber coisas absolutamente horríveis. Portanto, eu tenho em consideração que sim, este livro tem esse elemento e vê-se nitidamente. Isto parece... A história basicamente é um mundo em que existem crianças mágicas e estas crianças são retiradas à família por um departamento do governo, ou retiradas ou encontradas nas ruas, ou porque são abandonadas pelos pais, e são postas nestas escolas, nestes orfanatos, não é? Sendo que eles nunca são adotados porque são crianças mágicas, não é? E isto é um mundo que vive muito no medo e no receio, da forma de haver cartazes na rua a dizer: se vir alguma coisa, denuncie, não é? Portanto, ou se vê, denuncie. Portanto, sim, eu consigo encontrar esses elementos. Tendo isso em consideração, mesmo assim, quis ler o livro para perceber, e este livro está no meu top 10 porque eu gostei muito da história. Tendo conhecimento e aceitando e compreendendo a justificação, e não vou de todo entrar nesse tema porque não é o meu tema, não é a minha posição falar sobre o assunto. Há pessoas bem mais informadas sobre o assunto para falar. Eu reconheço que isto é uma situação e reconheço esses elementos neste livro. Pondo isso de parte, o livro está extremamente bem escrito, é uma história super doce sobre famílias encontradas, famílias que se constroem por se encontrarem e por se reconhecerem umas nas outras. É uma história de amor, não só um amor familiar, como amor. É um livro com contexto LGBT, é um livro de literatura juvenil, não tem elementos ou não tem cenas nem sexuais, nem nada assim do género. É um romance muito carinhoso, é um livro muito bem escrito. O T.J. Klune tem uma escrita muito fluida, muito fácil de ler. É um livro que nos faz chorar, que nos faz rir, porque as crianças são inocentes, mas simultaneamente extremamente conhecedoras e capazes de compreender a situação em que estão, e sabem que a pessoa que lhes aparece lá, a pessoa do governo, não é uma das personagens principais, que lhes aparece lá, vem lá com o intuito, e elas, só por serem elas próprias, conseguem-lhe mudar a opinião, até porque ele também já estava num processo de mudança e de cansaço. Portanto, este livro está no meu top 10
porque é um livro que realmente merece ser lido, tendo em consideração que tem a sua problemática, ok? E o importante aqui não é deixar de ler todos os livros que têm críticas e que têm divisões e que as pessoas estão divididas entre se é bom, se é mau, se deve ler ou não deve ler. Acho que todos os livros devem ser lidos para que a pessoa possa ter a sua própria opinião, e foi isso que eu fiz. Posso vir a ser criticada por isso, está tudo bem, eu aceito críticas construtivas, contudo, eu não quis deixar de ler A Casa do Masrul e o T.J. Klune, e eu recomendo este livro, ok? Depois, outro livro que está no meu top 10 é um livro que eu comprei quando estive de férias em Espanha, na altura da Páscoa, e li-o agora no final do ano, que é a antologia de poesia queer, tudo de autores espanhóis, e este livro não só foi escrito com temas queer, não é? Temas de identidade, temas de transformação, mas mesmo que os poemas que aqui estejam incluídos não tenham tópicos queer, foram escritos por poetas queer. Portanto, é uma antologia que inclui poesia queer e poetas queer, ok? Sendo que nem sempre os temas da poesia são necessariamente queer, mas todos eles falam sobre transformação, falam sobre amor, falam sobre saúde mental, e é uma antologia que eu achei não só extremamente relevante para os dias de hoje, mas muito importante de ter e de dar a conhecer autores que talvez... Alguns autores aqui eu sei que são bastante conhecidos em Espanha. Em Espanha. Há outros que... Há Espanha e no mundo, não é? Mas há outros que eu nunca tinha ouvido falar, e fiquei bastante curiosa de ir à procura de mais livros destas pessoas. Portanto, a antologia de poesia queer em espanhol, para quem tiver o hábito ou a facilidade de ler em espanhol, eu recomendo. Outro livro que está no meu top 10 que me surpreendeu-me de uma forma que eu não estava à espera. Realmente eu não estava à espera, e foi If We Were Villains, da M.L. Rio. Este livro está extraordinariamente bem escrito. Para quem gosta de teatro, para quem gosta de Dark Academia, para quem gosta de Shakespeare, para quem gosta de dramas, para quem gosta de personagens ambíguas, para quem gosta de personagens que não são nem totalmente boas, nem totalmente mas e todos eles têm intrigas, este é o livro para vocês. Eu já sabia que este livro, toda a gente falava que era muito bom, portanto eu já sabia que este livro tinha a potencialidade de ser muito bom para mim. Eu fui um bocado na dúvida, porque eu não sabia se ia ser o livro para mim. Boy, was I wrong. Este livro é extraordinariamente bom, e para quem gosta de mistérios e policiais com dramas à mistura, leiam este livro. Leiam, experimentem só. Nomeadamente se forem fãs de Dark Academia, vocês vão adorar o drama que está neste livro, e até o próprio ambiente, o próprio vibe, todo muito teatral, todo muito dramático. Ele é passado maioritariamente na altura do outono, portanto, Dark Academia a 100%. Outro livro que me surpreendeu bastante e que eu ri à gargalhada com este livro, que é tão giro, e que fala realmente sobre o que é ter uma família que tão simultaneamente nos endoidece, mas que simultaneamente também está lá para todas as situações, é o Liga às Tias, da Jessie Q. Tanto um livro publicado pelo Clube do Autor. Eu ando doida para comprar o seguimento deste livro. O livro é hilariante. Assim, de uma forma muito resumida, a personagem principal, que eu agora não me lembro do nome dela, como é que ela se chama? A Maddie, exatamente. A Maddie, a nossa personagem principal, começa o livro, ou aparece no livro, a ir num encontro às cegas que a mãe cria para ela, porque faz um perfil falso numa aplicação de encontros, e começa a falar com um tipo com quem marca um encontro, e a Maddie, para fazer a mãe feliz, não é? Porque ela vem de uma cultura em que os adultos é que sabem, e ela tem que, pronto, basicamente fazer aquilo que os adultos não é que lhe dizem para fazer, mas satisfazer e estar
estar à disposição das pessoas mais adultas. Ela vai a este encontro, o encontro corre mal. E ela acidentalmente, para se afastar dele, porque o homem tenta assediá-la dentro do carro, ela estava a conduzir, ou ele estava a conduzir, não me lembro, um deles estava a conduzir, e ele tenta assediá-la, e ela em situação de perigo defende-se, bate-lhe, eles têm um acidente de carro e ele morre ali. Isto é o início do livro. E depois é ela a tentar encontrar uma forma, ela entra em pânico, foge, vai para a casa da mãe e conta à mãe e às tias o que é que aconteceu, então todas elas em conjunto decidem encontrar uma solução. Problema, no dia seguinte a isto tudo acontecer, elas que são uma equipa de organização de casamentos, têm um mega casamento para planear e não podem de todo, no pensamento delas, não podem de todo ir à polícia denunciar este crime acidental. Então decidem esconder o corpo e pronto, ir tratar do casamento. Problema, o sítio onde ela escondem o corpo é dentro de uma arca frigorífica e a arca frigorífica é acidentalmente levada para o local de casamento. Drama ensues, loucura ensues. Depois, entretanto, a Maddie entra no hotel onde vai acontecer o casamento e encontra o amor da vida dela que o perdeu, não é? Que desistiu, entre aspas, acabou com ele na juventude enquanto estava na universidade. Olhem, é um livro para rir à gargalhada, a sério, porque o livro é tão louco e os comentários da família e os comentários das tias é tão giro que eu recomendo realmente se querem um livro que vos vai fazer sentir bem e olhar e pensar, a minha família é louca, mas também pode fazer tudo por mim. E isto é realmente o significado de uma família verdadeira, não é? Portanto, este livro também me surpreendeu bastante e adorei. Não vale a pena estar a dizer porque que este livro me surpreendeu, mas vocês sabem que eu sou uma grande fã da coleção da Planeta Tangerina, Dois Passos e um Salto, e uma das mais recentes publicações é O Mar Negro, da Ana Pessoa e do Bernardo P. Carvalho. Eu adoro os livros da Ana Pessoa, e O Mar Negro conta-nos a história do JP e da Inês, exatamente, do JP e da Inês, que trabalham num bar de praia. E estão a chegar ao final do verão e no final do verão acontece um acidente na praia, há uma rapariga que morre e isto altera toda a vida da Inês e ela percebe-se que esta rapariga que faleceu, que se afogou na praia, tem uma vida que ela começa a pensar se é a vida que ela quer ter, e é um livro muito mais dedicado ao tema da identidade e da procura da identidade e da pessoa que nós queremos ser, e às vezes nós tentamos ser pessoas que não somos com a ideia de que vamos ser mais gostados dessa forma. Portanto, é um livro sobre crescimento, é um livro dedicado à adolescência, não é um livro para menores de 16 anos, atenção, mas é um livro que eu adorei, está super bem ilustrado, a história é muito profunda, é muito dedicada ao drama da adolescência, não é? À ideia de que eu estou a crescer, eu quero encontrar, não é porque eu quero encontrar a pessoa que eu sou, que posso vir a ser, que tipo de pessoa, basicamente começar a sentir-nos confortáveis na nossa própria pele. E é um livro perfeito para oferecerem aos vossos adolescentes ou lerem enquanto adultos, porque todos nós já estivemos lá, não é? Depois, está aqui o próximo livro que vos vou falar, está aqui só o primeiro volume, porque se eu trouxesse todos já não era o top 10, mas vou começar pelo primeiro volume, mas toda a coleção está perfeita, e é a coleção do livro Descender, a coleção Descender, do Jeff Lemire e do Dustin Nguyen. Este primeiro volume chama-se Estrelas de Lata, e para quem gosta de banda desenhada e de óperas espaciais, por favor leiam este livro, por favor leiam esta coleção e depois leiam o seguimento do Ascender, porque eu também a vou ler, mas o Descender conta-nos a história muito rapidamente. O primeiro volume começa com a destruição total, ou praticamente total, de um planeta, depois de aparecerem
uns robôs do tamanho de planetas, que eles chamam os coletores, e ter devastado a galáxia. Ao ponto de os robôs e tudo o que são androids e tudo o que são humanos com... tudo o que são ciborgues são considerados fora da lei. Portanto, os humanos querem realmente tornar tudo o que é robótico fora da lei, a não ser as máquinas que não têm consciência. A nossa personagem principal é este menino que está aqui na capa, é o Team 21. O Team 21 não tem noção do que é que aconteceu. Porquê? Porque no momento em que isto aconteceu, ele tinha ido dormir, porque ele foi adotado, entre aspas, por uma família como robô de companhia para o filho mais pequeno, mas quando ele foi dormir, foi desligado pela mãe, e depois, na manhã seguinte, ele tinha que ser ligado, mas como aconteceu esta questão dos coletores, ele nunca foi ligado. E ele acorda por alguma razão, 10 anos depois, e vem-se a perceber de que perdeu a família toda, não sabe onde é que está, não sabe o que é que aconteceu. Descobre-se é que no código robótico dele, o código de programação dele, no seu código ele tem a resposta para supostamente destruir estes coletores. Portanto, começa uma caça ao homem, não é? E o livro, a coleção, são 6 livros, é dedicada a esta caça ao Team 21 e à própria descoberta de quem é que ele quer ser enquanto ser, não é? Porque ele não é propriamente um ser humano, mas é uma criança e tem sentimentos enquanto um ser humano, porque a coleção, entre aspas, a série 21, a série Tim, foi programada com o objetivo de serem crianças de companhia para crianças mais novas, ou filhos para quem não pode ter filhos, coisas assim do género. Portanto, eles têm sentimentos de criança e eles adaptam-se àquilo que lhes é dado, tal como uma criança real. E quando ele é confrontado com a realidade de que anda uma série de adultos à procura dele para o matarem, literalmente porque querem fazer o download da sua programação, como é que ele se vira em relação a isto? É uma coleção extraordinariamente boa. As ilustrações, eu penso que são magníficas, mas não é o tipo de ilustração para toda a gente, ok? É uma ilustração um bocadinho abstrata. Eu até me parece que isto é tudo em aguarela, pelo menos para mim, parece-me ser aguarela pela textura, não do papel, o papel não é o papel da aguarela, mas pela imagem, pronto. Não é um livro para menores de 16 anos, porque tem cenas muito gráficas de morte, principalmente, ok? Portanto, toda a coleção do Descender, de morte e mutilações e coisas assim do género. Portanto, toda a coleção do Descender é fantástica e ele depois tem uma continuação que é o Ascender, que eu vou tentar encontrar na Feira do Livro este ano e fazer a loucura de comprar novamente a coleção, porque eu comprei-os na Feira do Livro deste ano que passou, 2024, comprei a coleção completa e vou fazer a mesma coisa com o Ascender. Portanto, leiam para quem gosta de banda desenhada ou para quem simplesmente quer sair da sua zona de conforto, Descender. Outro livro que me surpreendeu, que estava na minha lista de leitura há décadas, comprado também numa feira do livro, e um livro que eu me pergunto porquê é que não se fala mais deste livro, porque ele foi um sucesso nos Estados Unidos e Inglaterra, e em Portugal ninguém fala deste livro. Tipo, por favor, leiam o Quem Teme a Morte, da Nnedi Okorafor. A Nnedi Okorafor é uma autora originária da Nigéria. É professora da universidade, vive em Illinois. Ok, não diz. Sim, é uma autora de origem nigeriana e americana. Portanto, Quem Teme a Morte é um livro sobre uma África pós-apocalíptica, uma profecia misteriosa e uma criança destinada a salvar o seu povo. Portanto, tem o trope de a criança destinada ou a jovem destinada, não é? O The One. Mas isto fala sobre racismo. É um livro muito explícito, portanto, não ler ou não oferecer este livro a crianças ou não a crianças abaixo dos 16 anos, não ler, porque tem muitos trigger warnings, não só de maus tratos físicos, violência física, violência sexual, racismo, limpeza étnica, ok? Mass murders, portanto,
coisas assim muito, muito, muito violentas, mas o Quem Teme a Morte conta exatamente a história de depois de um holocausto nuclear, algures no continente africano, dá-se um genocídio numa destas regiões. Os agressores, que são os Nuru, de pele mais clara, decidiram seguir o grande livro, okay? É um livro de profecias, para exterminar os Okoké de pele mais escura. A personagem principal é filha de uma violação, de um Nuru que viola uma mulher Okoké, e nasce esta rapariga que é mestiça, não é? Tem uma pele mista e é ostracizada não só pelos Nuru, mas pelos Okoké também. A mãe dela percebe que ela tem magia, que tem poderes muito, muito, muito especiais, que a tenta salvar e que a tenta pôr um bocado à parte de tudo isto, mas que a própria rapariga, que é Onyesomu, curto é Onye, ela descobre que tem isto e vai à procura de alguém, de um mestre que a ajude a ter mais controle sobre estes poderes. O problema é que ela é chamada... Pronto, estes filhos de violação têm um nome específico, eu agora não me estou a lembrar. Todos eles têm algum tipo de poder mais mágico, ou seja, de profecia, ou poderem realmente fazer magia, mas só os rapazes é que são ensinados, mas ela mesmo assim força ir à procura do seu mestre e é realmente ensinada a apoderar-se disto. O livro é extraordinariamente bom, como eu vos volto a dizer, é extremamente violento, tem umas descrições muito violentas, mas é um livro ótimo para ler, porque é a história de resiliência, é uma história de adquirir e ter controle sobre o nosso próprio destino. A Onyesomu não tem um caminho fácil pela frente, mas é um livro de aventura e de peregrinação muito, muito bom. Portanto, eu recomendo e, por favor, vão à procura deste livro. Ele foi publicado pela saída de emergência e faz parte da coleção Bang. Vocês vão encontrá-lo na Feira do Livro, vocês vão encontrá-lo em tudo o que são festivais Bang e festivais literários. Ele já é um livro antigo, portanto, vocês vão encontrá-lo até a um preço bastante acessível. Vão ler este livro. Por favor, vão ler este livro, nomeadamente se querem sair da vossa zona de conforto. Na vossa zona de conforto, se não lerem livros sobre estes assuntos, não é? Porque quem gosta de livros de fantasia e aventura, este livro entra perfeitamente na categoria. Estamos a chegar aos últimos 2 livros, e lá está, a grande maioria destes livros, tirando aqui a antologia de poesia queer, foram todos ficção. Os últimos 2 é um de ficção, um não de ficção, mas pronto. Outro livro que me surpreendeu, todos eles me surpreenderam, lá estou eu a repetir-me novamente, mas é de uma autora que é considerada, para mim, uma das minhas autoras favoritas, que é a V. Schwab, e é uma duologia, apesar de que o primeiro livro eu gostei muito mais do que o segundo teve um bocado a cena o drama do segundo livro, mas é o Vicious, a duologia Vicious da V. Schwab. Não é um livro para menores de 16 anos, é um livro que também tem uma série de questões aqui um bocado mais violentas. Mas o Vicious conta a história de 2 rapazes, o Victor e o Eli, que começam como sendo amigos e parceiros na universidade e depois se tornam inimigos. Porquê? Porque eles decidem ser mais espertos do que aquilo que deveriam ser e põem-se a fazer experiências porque descobrem que há a possibilidade teórica de, se tu chegares aos limiares da morte e depois seres ressuscitado, podes ser ressuscitado com poderes mágicos. Ou poderes sobrenaturais, basicamente. Eles decidem fazer isto. Obviamente isto traz uma série de problemas, porque há um tem consciência e o outro nem tanto, e fica aqui um bocado com a consciência de ser uma espécie de um deus, e é uma perseguição total de gato e de rato. É um livro que depois há um deles que se apercebe que de certa forma isto não é ok. Há um que tem consciência no sentido de estas pessoas merecem viver mesmo que isto seja problemático, e há que algumas pessoas ganham um bocado aquela ideia tipo God Complex.
Ele vai atrás destas pessoas um bocado para lhes mostrar que isto não tem que ser assim, e ele não é que é revoltado contra os seus poderes, mas ele tenta usar os poderes que lhe foram dados para o bem. O outro fica com um God Complex no sentido de isto é totalmente errado, nós somos uma cambada de mutantes, portanto todos nós temos que morrer, e anda à procura destas pessoas, mas para as matar. Não é com o objetivo de as matar. Portanto, eles, os dois, andam atrás um do outro para assim impedirem um ao outro de fazer aquilo que eles estão a tentar fazer. Problema, eles foram amigos há uns anos atrás, não é? E então isto é ótimo. Vão ler esta duologia, porque depois, entretanto, é também uma história de família, porque a nossa personagem principal, que é o Willa, é o Victor, desculpem. O Victor acaba por inadvertidamente tornar-se pai adotivo de uma criança, destas crianças com poderes sobrenaturais, sem muito bem saber como. Mas é um livro de gato e rato, é um livro muito sarcástico, é um livro muito irónico, porque na realidade são personagens extremamente ambíguas. Não há um herói neste livro, não há de todo um herói. Há uma espécie de compreensão. O leitor é convidado a ter algum tipo de compreensão do que é que cada uma das personagens está a tentar argumentar, mas não há uma forma de dizer, não, eu concordo com um, ou eu concordo totalmente com um e eu concordo totalmente com o outro. E eu acho que é isso que a V.E. Schwab é tão boa a fazer. Nos outros livros que eu li dela, ela é muito boa a criar personagens ambíguas. Portanto, o Vicious da duologia é o Vicious e o Vengeful. O Vicious, para mim, é o melhor. Eu acho que estes livros já foram publicados em Portugal. Tenho quase a certeza que sim, mas agora não meto as mãos no fogo. Mas se gostam de livros ambíguos e de sobrenaturais e de fantasia / ficção científica, é uma boa coleção, e a V.E. Schwab, para mim, é assim... Está tipo no top 10 ou no top 5 das minhas autoras ou dos meus autores favoritos. E temos por último um livro muito curtinho de não ficção, que eu acho que é o único, lá está, é o segundo livro de não ficção que está neste top 10, do Marcel Proust. O Marcel Proust é um autor clássico que escreveu uma coleção que se chama Em Busca do Tempo Perdido, acho que é qualquer coisa assim do género, mas ele escreveu uma espécie de um ensaio autobiográfico que se chama Sobre a Leitura. E é uma espécie de autobiografia, mas mais dedicada à infância, não é? À infância de Marcel Proust, nomeadamente da forma como ele se apaixonou pela leitura e o que é que a leitura significa para ele. É um livro muito lírico, a forma como ele escreve é muito lírica. E basicamente isso, é um ensaio muito curtinho, publicado pela Antigona, mas é um livro super interessante porque na realidade toca em nós, faz de nós... Ou ajuda-nos a lembrar quando é que nós despertámos o nosso amor pela leitura e que sensações é que vieram daí. Portanto, eu recomendo, se quiserem ler assim ensaio ou uma autobiografia curtinha, é um livro sempre bom para ler para todas as idades, sendo que não é um livro fácil de compreender para quem é menor de 15, 16, mais ou menos. Portanto, sim, sobre a leitura. E aqui tem o meu top 10 de 2024. Espero que tenham gostado. Já leram algum destes livros? O que é que acharam? Quais são as vossas opiniões? Já sabem que eu sou a favor das críticas construtivas. Portanto, digam-me o que é que acharam. Já sabem como é que eu termino estes livros. Espero que tenham gostado. Estes vídeos. Espero que tenham gostado. Comentem, partilham, subscrevam ao canal se ainda não o fizeram e ativem as notificações. E vemo-nos na próxima divagação. Beijinhos!